O que eu faço agora? Carreira, objetivos a serem alcançados, estabilidade financeira e liberdade. Quem não tem esses objetivos em mente, hein? Não bastassem todos esses desafios, muitas mulheres acrescentam mais uma missão na fase adulta, que é ser mãe. A questão é encaixar o período ideal de programar o bebê, que nem sempre é fácil. Muitas mulheres, por mais que se empenhem em ficar grávidas, não conseguem. Algumas chegam a se desesperar, enquanto outras recorrem aos tratamentos de fertilidade ou experimentam algum método e remédio caseiro para tal. Nós vamos falar sobre fertilidade aqui no programa Em Boa Companhia com o Dr. Álvaro Sesquim, ginecologista e especialista em reprodução humana. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao programa Em Boa Companhia. Bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso em um tema muito importante. Agora, diz pra gente por que algumas mulheres têm dificuldade em engravidar. Então, esse que você começou a falar é um fato. As mulheres estão postergando a gravidez, especialidade, medicina, por exemplo, é uma área que de 6 anos de estudo, mais 4 anos de residência, depois mais 2 anos de especialização. Então, você acaba postergando bastante a questão da gravidez em função de uma estabilidade de emprego, estabilidade financeira e estabilidade emocional. Nem sempre tem um parceiro, ou o parceiro chegou na hora oportuna. Né? Então, esse é um fato reprodutivo. Né? A mulher evoluiu em questão de conseguir seus atributos. Né? Então, a mulher hoje está muito mais independente, mas, infelizmente, a natureza, no ovário, a mulher tem óvulos. E esses óvulos vão diminuindo com a idade. Então, quanto mais a mulher evolui na idade, vai diminuindo a quantidade e a qualidade. Então, esse é um fato real em que a natureza, infelizmente, tem uma idade reprodutiva ideal. 20 anos, 30 anos, eu diria que é o pico da fertilidade feminina, masculina também. O homem tem essa influência da idade de uma forma menos intensa do que a mulher, porque o espermatozoide é produzido a cada 70 a 80 dias e o homem tem essa renovação espermática de forma constante. Mas o estresse, tabagismo, a nova vida também tem feito com que a qualidade espermática diminua. Então, a questão da vida também tem influenciado o homem na sua fertilidade. Agora, doutor, o senhor disse aqui que conforme os anos passam, o ovário da mulher acaba envelhecendo também e aí pode prejudicar a fertilidade. Como é que acontece esse processo, doutor? A mulher para de produzir os óvulos, é isso ou não? A mulher nasce, estima-se que 1 milhão de óvulos por ovário. Só para você ter uma noção. 1 milhão? De óvulos quando nasce. Na adolescência já são 300 mil. Nossa, caiu bastante. Já nasce caiu com bastante. os óvulos. Exatamente. Quando estima-se que ela vai usar em torno de 300 ovos durante a vida. Uhum. Então, realmente existe uma seleção muito grande. A maioria dos óvulos que a mulher nasce vai sofrer um processo de regressão ou atresia. É um processo de seleção natural. A natureza vai selecionando os melhores óvulos para liberá-los para conseguir engravidar. Esse é um fato reprodutivo bem bacana. Então, esse é um fato que leva à dificuldade a partir do momento que você posterga a gravidez. Além da questão dos óvulos, a mulher, quanto mais vai evoluindo na idade, pode ter um risco de ter uma doença sexualmente transmissível, que pode alterar as trompas. Eventualmente pode ter uma doença chamada endometriose, que altera também. Mioma, né, que é um problema bem comum, principalmente em mulheres negras. Então, tem várias doenças aí que acabam levando a mulher à dificuldade para engravidar. Então, quando vai ter essa dificuldade, uma coisa importante nós conversarmos é realmente encarar, poxa, mas estou tentando um tempo. Quanto tempo? Em um ano, basicamente 80% a 85% dos casais engravidam. Se não conseguir engravidar num período de um ano, tem que fazer uma avaliação. Agora, se a paciente tem acima de 35 anos, não vai esperar um ano para fazer uma avaliação. Tem que fazer a avaliação antes. Então, essa conscientização que nós estamos conversando nessa manhã, sobre que realmente, se não acontecer a gravidez num determinado período, tem que se tomar atitudes proativas para pesquisar, é uma coisa bem importante a ser reforçada nessa manhã. Agora, o senhor falou que é o melhor óvulo. Certo. E também nós temos o melhor espermatozoide, Perfeito. né? Então nós somos, como nós estávamos falando aqui em off, no programa Em Boa Companhia, antes de começarmos a entrevista, é que nós todos somos vitoriosos, né? Porque nós somos o do melhor espermatozoide, né? Que é aquele que conseguiu vencer não sei quantos milhões de outros espermatozoides ali, e o do melhor óvulo. Então a gente tem que se considerar vitorioso mesmo. Exatamente. Qual que é o número normal dos espermatozoides? 15 milhões de espermatozoides por ml. Num ml,
além desse espermatozoide ter esse número, tem que ter 32% com boa mobilidade, que é o espermatozoide que sai lá do colo uterino, vai subir pelo útero, subir pela trompa e se encontrar lá no final da trompa com o óvulo. É um longo caminho, né? Então, desses milhões de espermatozoides que são depositados na vagina, estima-se que chega lá em cima em torno de 100 mil. Desses 100 mil, né, vai penetrar dentro do óvulo. Então, essa é uma grande carreira. Então, somos mais que vencedores, certamente, porque o espermatozoide conseguiu encontrar esse óvulo e também é um bom óvulo para gerar um bom embrião, para ele se fixar e desenvolver. Então, realmente somos mais que vencedores. Legal. Você que está ligando o rádio agora, a gente está conversando aqui com o Dr. Álvaro Sesquim, ele que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Dr. Álvaro, a partir do momento que a mulher foi diagnosticada com um problema de fertilidade, Perfeito. Tem graus diferentes de infertilidade? Por exemplo, tem mais infértil e menos infértil? Tem problemas mais sérios ou menos. Boa. Né? Por exemplo, se ela tiver uma obstrução da trompa, a trompa fechou por causa que teve uma inflamação ou endometriose, ela não vai conseguir engravidar naturalmente se tiver com as trompas fechadas, a não ser que ela tente arrumar. Então, existe um procedimento chamado videolaparoscopia, uma microcirurgia, para tentar arrumar. Não conseguiu arrumar, tem que partir para procedimentos de reprodução humana assistida. Então, dependendo do problema que ela tenha, realmente existem tecnologias mais simples que ela consegue engravidar, às vezes com uma cirurgia, orientando a paciente a ter relação no período fértil. Então, existe mais ou menos um protocolo, uma escadinha de processos que você vai fazendo à medida que você vai descobrindo. Nesse contexto, quando o casal tem dificuldade, voltando, puxa, estou num tempo para engravidar, 6 meses, 1 ano, não consigo engravidar, tenho menos de 35 anos ou a mais de 35 anos, eu tenho que fazer uma avaliação. E isso vale também para o homem, né? Eu acho que é o reforço. Muitas vezes a mulher vem antes, porque é comum ela ir no ginecologista, fazer uma avaliação, fazer preventivo. Então, é comum que ela chegue no ginecologista e o ginecologista já faça uma investigação. Junto com a investigação da mulher, a gente vai pedir para o homem o espermograma, que é um exame um pouco chato de ser coletado, tem que coletar no laboratório, mas ele é fundamental para nós sabermos se aquele sêmen tem um bom espermatozoide ou não. Então, para o homem, o espermograma é fundamental. Para a mulher, tem exames para a gente avaliar útero e trompa, chamada histerosalpingografia, tem dosagens hormonais. Existem exames que a gente sabe se a reserva do óvulo da mulher está adequada ou não para a idade. Então, tem mulheres que nascem com uma reserva menor. Se ela nasce com uma reserva menor de óvulo, eu preciso agilizar para que ela engravide mais rápido. Então, existem exames, contagem folicular, antimileriano, dosagem hormonal, ecografia, que você vai ver se aquela mulher está com uma reserva normal, se ela está com uma reserva baixa. Por exemplo, se ela tiver com 30, 35 anos e uma reserva baixa, eu já tenho que agilizar o processo para engravidar mais rápido, porque quando os ovos acabam, a coisa complica mais dentro das dificuldades. Às vezes, quando a mulher tem menos ovos do que o habitual, ela acaba entrando numa menopausa antes do tempo. Então, isso também é um problema que você precisa agilizar o processo para engravidar rápido. Agora, doutor, tem alguma idade limite para a mulher engravidar, para ela procurar ajuda para poder engravidar? Tem um limite de idade? Bom, vamos lá. Tem 30, 35 anos, seria... A partir dos 35 anos já começam a haver uma diminuição significativa da qualidade de óvulo e a partir dos 40 esse declínio é bem significativo. Então, realmente a dificuldade de engravidar após os 40 é bem significativa. O ideal é se engravidar antes que isso, tá? E a mulher não tem mais óvulos, não tem nenhum óvulo fértil. Como que ela faz para engravidar? Existe a possibilidade existe. de ter um doador de óvulo? Exato. Então, agora nós estamos entrando num outro capítulo já. Já pulamos. Vamos falar agora que nós temos ainda 12 minutos de entrevista e nosso tema é muito interessante. Muito interessante. Vamos falar sobre os métodos para se conseguir engravidar. As pessoas que têm problema de engravidar e os métodos que existem para poder engravidar e realizar o sonho de ser mãe. Vamos começar aqui, depois a gente vai chegar no congelamento que você falou. Ótimo. Então, o método mais simples que a gente começa, a paciente tem útero normal, as trompas estão pérvidas, o sêmen do homem está normal, o espermograma normal, a gente vai orientar ela a ter relação no período fértil, que é coito programado. Então, se tenta a relação no período fértil, um mês, 2 meses, 3 meses, você tenta um tempo. Ela não conseguiu engravidar naturalmente, as técnicas aí vão aprimorando. Existe uma técnica chamada inseminação artificial ou inseminação intrauterina, em que você colhe o sêmen,
o homem coleta por masturbação, esse sêmen é preparado, você separa a porção mais móvel e coloca dentro do útero, facilitando o encontro do espermatozoide com o óvulo lá na trompa. Então ali já acontece uma seleção, já pega os melhores. Já pega os melhores, exatamente. Se separa os melhores dos piores. Pega os mais espertinhos. Pega os mais espertinhos, coloca no catéter e normalmente então na relação o sêmen é depositado no fundo da vagina. Você passa o canal cervical, coloca lá no fundo do útero. É como se fosse um atalho. Você coloca lá perto do gol. Dá uma ajudinha. Corta caminho. Coloca dentro da área, perto do gol. Na linha do pênalti. Né? Só vai ter que chutar e fazer o gol. Agora tá fácil, hein? Agora tá fácil. Né? Então, essa é chamada inseminação artificial. No outro procedimento, que é a fertilização in vitro ou bebê de proveta, você colhe o óvulo da mulher por ultrassom via vaginal. Esse óvulo daí vai para um tubo de ensaio e você colhe o sêmen, também por masturbação, e faz a fecundação in vitro. Então, é feito aquilo que era para ser feito na trompa, você faz lá no laboratório. Espera o embrião se desenvolver, 2, 3, 5 dias, e você vai colocar esse embrião daí na cavidade uterina. Então, aquilo que era para acontecer na trompa, você faz externamente. Essa é a fertilização in vitro ou bebê de proveta. Então, coito programado, inseminação intrauterina, fertilização in vitro são mais ou menos os degraus que você tem do ponto de vista reprodutivo. E agora a questão do congelamento. Tá. Vamos supor aí que uma mulher de 20, 25 anos não quer ter um bebê agora, quer ter o bebê daqui a 10, 15 anos e ela quer se garantir. O que ela tem que fazer, doutor? Então, nós estamos entrando no outro capítulo aí. Como há uma diminuição dos óvulos com a idade, tá certo? Uhum. Então, essa é uma coisa que acontece. Muitas vezes você faz a preservação estimulando essa mulher a congelar o óvulo nos seus 30, 35 anos. Isso acontece às vezes quando a paciente tem um câncer de mama e é jovem, e ela vai fazer quimioterapia, radioterapia e vai destruir o ovário. Então, você colhe os óvulos antes que ela faça a quimioterapia. E o que está acontecendo muito hoje são pacientes, mulheres, que chegam aos 30, 35 anos, não têm um companheiro ou não estão querendo engravidar naquele momento, e então elas fazem o congelamento dos óvulos nessa faixa etária para usar aos 38, 39, sei lá, 40 anos. Uhum. Então essa é uma alternativa que surgiu dessa técnica para o câncer, então, que é o congelamento de óvulos, a 7, 8 anos, você congela então os óvulos para usar no futuro. Às vezes tem casais que não querem engravidar naquele momento, né? Vão viajar para o exterior, ou tem um curso, passou num concurso, isso é muito comum. Hoje em dia, às vezes um passou num concurso numa determinada cidade, o outro fica aqui, a pessoa vai para o concurso e a vida às vezes não tem um ritmo que eles gostariam de ter, não para ter um filho naquele momento. Então, às vezes tem casais que nos procuram para congelar embrião. Você junta o espermatozoide, forma um embrião, congela o embrião e vai usar daqui 3, 4, 5 anos. É uma nova alternativa que você tem também para casais que às vezes postergam a gravidez. Agora tem uma curiosidade, né? O senhor falou que tem algumas mulheres que não têm companheiros, acabam também congelando seus óvulos. Tem encomenda de bebê? Por exemplo, eu quero um bebê com uma pele assim, olho assim. Tá. Existe isso? Não. 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 Próxima pergunta. O que você está colocando é uma coisa que às vezes as pessoas pensam que simplesmente eu vou escolher. Não. O que você tem hoje chama-se diagnóstico pré-implantacional. Às vezes a mulher tem algum problema genético, abortamento e repetição, tem algumas questões em que você junta o espermatozoide com o óvulo, forma o embrião, e esse embrião passa por uma biópsia e você vai ver se naquela biópsia o embrião tem alteração cromossômica. Você consegue diagnosticar algumas alterações cromossômicas daquele embrião antes de transferir. Então, esse é um processo que você teria uma análise. Você não consegue mudar isso que você falou. Eu quero desse jeito ou quero do outro jeito. Não. O que você consegue é diagnosticar se aquele embrião tem uma alteração ou não, antes de ser colocado no útero da paciente. Tá? Então, é um processo chamado diagnóstico pré-implantacional. Você diagnostica, agora você não consegue mexer ou mudar, ainda não, tecnicamente falando. Doutor, e qual a taxa de sucesso de um procedimento para fertilização? Vamos começar com a taxa de gravidez natural. Né? Uhum. Qual que é a expectativa de se engravidar naturalmente? Quando você é jovem, em torno de 20, 25% por ciclo, por ciclo menstrual, por ciclo de ovulação, seria essa taxa de gravidez natural de um casal para engravidar naturalmente. Tanto é que 80, 85% engravida em um ano.
tá? Quando você faz um processo chamado inseminação artificial ou inseminação intrauterina, você devolve ao casal aquela porcentagem que ele teria de engravidar naturalmente. Gira em torno de 20% por ciclo. Em 3 tentativas, teria em torno de 35% de chance naquele processo que você coloca o sêmen na cavidade uterina. Quando você faz o bebê de proveta, você tem 2 taxas que são importantes de entender. Quando você junta o espermatozoide com o óvulo, você tem a formação de embrião. A gente chama isso de taxa de fertilização. Gira em torno de 80% a 90%. Então, se a mulher tiver 5 óvulos, vai ter 3 a 4 embriões formados. Aí você vai colocar um embrião, no máximo 2. Para um prognóstico de gravidez em torno de 40, 45, pode chegar a 50 nas pacientes abaixo de 30 anos. Quando a paciente vai evoluindo na idade, essa taxa de fixação vai diminuindo. Então, essa é uma questão que a idade acaba influenciando pela qualidade do óvulo que tem. Então, nos 37 já cai para 40, 40 chega a 30, 20% depois dos 40. Então, vai diminuindo realmente conforme a idade da paciente evolui. Doutor, o uso de anticoncepcional pode afetar a fertilidade feminina? O que acontece quando a paciente usa é que a paciente usa o anticoncepcional dos 20 aos 35, vamos colocar assim. Então, ela vai engravidar depois dos 35. Não é que o anticoncepcional afetou, mas é o fato que ela deixou de engravidar aos 20 e passou a engravidar aos 35. Não sei se... Que aí a produção de óvulo já é menor, Isso. não é? Ela pode ter tido algum problema, um problema nas trompas, endometriose, miomatose, alguma coisa, e acaba tendo menos chance de engravidar. Então, não foi o anticoncepcional que causou a infertilidade, mas o tempo de espera. Né? Tem mulheres que usam anticoncepcional por 20 anos. Né? Então, foi o fato dela não ter engravidado aos 20 e esperar 20 anos com 40, com vai 40 ficar bem mais vai difícil. ficar bem mais difícil. Então, é esse o conceito por trás do anticoncepcional. Mas muitas pessoas pensam dessa forma. Tá? Então, tem raciocínio. Doutor, 9 horas e 56 minutos. Esse tema interessantíssimo já passou. Não acredito que já são 9h56. 9h56. É um tema tão bacana, tão importante, que faz parte das nossas vidas, literalmente. O tempo passa e a gente não vê. Então a gente vai pedir para o doutor agora as suas considerações finais, doutor, e o recado para aquelas pessoas que estão procurando engravidar e não conseguem. Qual que é a sua dica para essas pessoas? Então, primeiro agradecer pela oportunidade de estarmos conversando sobre esse assunto, e para mim empolgante. Para nós também. Para nós também. Eu acho que é bem bacana a gente estar falando sobre isso de uma maneira descontraída. Primeira coisa, eu acho que a consideração mais importante, está com dificuldade de engravidar, passou um tempo, 6 meses, a paciente é uma mulher jovem ou um homem, não conseguindo engravidar, busque auxílio reprodutivo. Com o ginecologista, com o urologista, o clínico geral, vai pedir alguns exames para a mulher, tem alguns exames para o homem, porque não pode deixar passar. Quanto mais vai postergando o processo, mais vai dificultando. Então, essa grande dica. Tem uma dificuldade, busca auxílio que tem soluções. Tem vários caminhos que a gente conversou, tem solução. Então, acho que esse é o recado mais importante que eu acho que a gente teria que reforçar. Importante o senhor falar com relação a isso, o homem e a mulher buscar ao mesmo tempo, né? Porque a gente vê, quando não consegue engravidar, geralmente é a mulher que faz todos os exames, vai lá, faz tudo, demora um tempão para descobrir que não é ela, muitas vezes, que é estéril, e sim o homem. Então é importante isso que o senhor falou, né? Só para você ter noção, 30% causa feminina, 30% masculina e 30% em conjunto. Ou seja, quando se lida com infertilidade, praticamente é 50%. Tá? Muito então, é sempre importante avaliar o casal, não só a mulher. Exatamente, porque tem gente que acaba não recebendo muito bem essa notícia, homem, né? Não acaba recebendo muito bem, não, eu sou estéril, né? Será que sou mesmo? Então, realmente, essa dica de os dois buscar ajuda, buscar fazer os exames ao mesmo tempo, evita tanta coisa, né, doutor? É fundamental que os dois sejam pesquisados. Então, essa visão de buscar auxílio e buscar auxílio para o casal é bem importante. Doutor Álvaro Sesquim, ginecologista, especialista em reprodução humana, nosso muito obrigado pela presença aqui no programa Em Boa Companhia, e tenho certeza que nossos ouvintes adoraram aqui, mandaram mensagens aqui, que adoraram a entrevista, e nós queremos que o senhor volte outras vezes para falar mais sobre esse assunto que realmente é muito interessante. Muito obrigado. Valeu estar aqui com vocês nessa manhã.